está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande Sião. O Senhor é grande Sião. O Senhor é grande Sião. Sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Ele está entronizado acima dos querubins. Ele está entronizado acima dos querubins. Olá, irmão e irmã, graça e paz. Saudade de todos vocês, todos nós que fazemos parte dessa grande família da fé, mas acreditamos que os tempos estão se ajeitando, nós enchemos nosso coração de esperança e alegria e logo poderemos gradativamente nos juntar como igreja, vermos uns aos outros e com essa alegria da fé em Cristo prosseguir em nossa jornada. Isso é muito bom, não é? Gostaria de continuar a compartilhar com você na escola do apóstolo Tiago e gostaria de ler alguns textos da palavra de Deus com você. O primeiro deles está no capítulo 1, verso 19 a 20, que fala assim: Lembre-se disto, meus queridos irmãos e irmãs. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Preste atenção nessa palavra. A raiva humana não produz aquilo que Deus aprova. Ao longo da carta do Tiago tem muitos temas e esse tema é um deles. Eu vou ler ainda o capítulo 3, verso 1 a 12. Presta bastante atenção, se quiser acompanhar comigo. Olha que interessante. Meus irmãos e irmãs, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete erro no que diz é uma pessoa capaz de controlar todo o seu corpo. Presta atenção, eu gosto muito dessa versão da Bíblia, que ela fala assim que quem não comete nenhum erro no que diz é capaz de comandar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que não e andem onde queremos. Pensem no navio grande como é, empurrado por fortes ventos. Ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é o fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes.
mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor Deus e Pai, como também para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Ele. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos e irmãs, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos e irmãs, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode ser fonte de água doce também. Que versos interessantes, e se você for ler bem devagarzinho, nem precisa de pregação. Ele é suficiente para nos ensinar, corrigir e nos fazer pensar em como agimos e como falamos. É verdade que é um pequeno membro da nossa boca capaz de dirigir toda a nossa vida. Não tenha dúvida, aquilo que você fala, ela tem efeitos que vão longe, vai direcionar o que você é, vai direcionar o que você vai ter, o que você não vai ter, vai direcionar as amizades que serão feitas ou serão desfeitas. O Filho de Deus, a Filha de Deus é chamado para que ande conforme a orientação de Deus e não largado de qualquer jeito. Lógico, você não precisa ser alguém que já fica paranoico, achando que tudo está errado, achando que deve ser a pessoa mais correta, mais certa do mundo e ficar naquela coisa doentia. Não é isso. A questão é que nós podemos sensatamente, serenamente, deixar com que o Espírito Santo direcione a nossa vida. É verdade que quem controla a nossa língua é a nossa mente, mas quem controla a nossa mente? Ou é o Espírito de Deus, ou é a nossa vida carnal, com o ego intocado, sem ser trabalhado pelo Espírito Santo. E sabe, uma grande marca que nós encontramos na vida cristã é como falamos com os outros, conosco mesmos, como falamos à nossa volta. O Richard Baxter tem uma frase que eu gosto tanto, e de vez em quando, às vezes quando preciso sacar alguma coisa, eu saco essa frase, porque é muito interessante. Ele falou assim: uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas é controlar e dominar a língua que já tem. É uma coisa muito interessante, né? A gente vê como que pode ser a nossa vida quando ela é banhada pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. Ali em Provérbios, capítulo 26, verso 20 e 21, você vai encontrar um verso da Bíblia assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é aquele contencioso para acender rixas. É verdade, como diz o apóstolo Tiago. Tem gente que chega e é como um dragão, abre a boca e queima tudo pela frente. Se no final do dia a gente pudesse fazer um balanço, muitas vezes nós chegaríamos à conclusão de que metade do que falamos deveria ser deletado. Porque às vezes é desprezo pelas pessoas, às vezes é vanglória, às vezes são fofocas, às vezes são manipulações, ou bajulações, ou reclamações, ou mentiras. A gente tem que prestar atenção. Talvez nós precisássemos andar mais de acordo com a palavra. Ainda lá em Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19, tem para nós um grande aviso. E é muito sério esse aviso. Deveríamos levar em conta. Geralmente nós pensamos que tudo que fazemos, que falamos,
já que Deus não está à nossa porta mandando um boleto ou fazendo uma cobrança pessoalmente, a gente releva e deixa as coisas como estão, sem tratamento. Mas olha, eu sei que não é assim. Deus vai pedir contas para nós da nossa conduta, da nossa fala. Então diz assim lá em Provérbios 6, verso 16 em diante: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre as pessoas. Olha que coisa séria. O semeador de contenda, a semeadora de contenda, o Senhor abomina. Eu conheço muita gente que não sabe por que sua vida vai mal. Por que as pessoas em sua volta são como elas acham e sabem que estão erradas. Eu sei que elas colhem muitos frutos que não gostariam de colher. E não sabem por quê. Mas na verdade precisam fechar essa brecha de maldição, que é o descontrole da língua, que não foi e não é trabalhada pelo Espírito Santo. Porque a língua fala, a boca fala daquilo que está cheio dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala para nós coisas muito interessantes. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15, ele fala assim: façam tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Se você e eu somos filhos de Deus, nós devemos espelhar essa filiação. Não tem saída. Nós expressamos a palavra de Deus, vivemos segundo Deus, não é brincadeira. Às vezes as pessoas vivem a vida cristã numa religiosidade que fede, uma religiosidade que as pessoas não suportam, porque na verdade ela só tem conduta religiosa, mas não tem vida santificada. Por isso aqui a gente sabe que todos que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo, elas não ficam reféns dessas coisas pequenas que a língua produz, que são pirraças, picuinhas, coisa de uma mentalidade pequena diante de uma tão grande salvação que Deus deu para nós. Nós deveríamos ser festeiros, infelizmente não somos, mas o Espírito Santo vai nos tratar sempre. Porque não há lugar, né, para a lamentação e a linguagem que é uma linguagem mundana para aqueles que já conheceram a graça de Deus. Quando eu falo linguagem mundana, são linguagens que às vezes não dá nem para falar diante das pessoas, porque nos envergonhariam. A gente sabe que os filhos de Deus são diferentes até no linguajar. E não só no linguajar, mas no tom da linguagem. Tem gente que é quase uma antipropaganda do Evangelho. Porque quando as pessoas veem uma linguagem arrastada, uma voz de sofrimento, eles não podem estar manifestando a graça de um Deus tão grande, que nos salvou de nós mesmos, de um inferno em chamas, e nos deu uma eternidade por herança. Então, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia fala assim, olha: com efeito, vocês se tornaram imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, já que em meio de muita tribulação, mas com alegria, no Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos filiados de um Deus maravilhoso. E a nossa boca, como diz o apóstolo Tiago, olha só, Tiago dedicou lá no capítulo 1, depois voltou no capítulo 3, em versos grandes.
porque ele sabia que os cristãos da igreja de Jerusalém não estavam refletindo a Cristo. Eles estavam já queixosos, reclamando e fazendo contenda, isso que é o pior. Um sujeito que anotou Bíblia de forma muito sábia, Matthew Henry, ele escreveu assim: as pessoas que mais se queixam são as que mais são motivo de queixa. Então aqui você vê que o aborrecimento da alma, ele é um sintoma de desconforto e desapegado, né, aos propósitos de que Deus tem para nós. Quando a gente se entrega aos queixumes, nós estamos dizendo: Pai, meu Deus, você não é capaz de tomar conta da minha vida e dessa situação. Nós não podemos ser assim, nós precisamos a cada dia manifestar a glória de Deus. Não desconfiar dos seus cuidados, mas confiar de que Ele é um Deus que cuida de nós. Nós deveríamos ser mais serenos e a nossa língua deveria ser mais pausada. De vez em quando a gente é corrigido, né? Lá em casa, às vezes, alguém destrambelha a falar e a gente já começa a dizer: ô, boca solta, para um pouquinho. E aí a gente vê o quanto estamos com a nossa mente divaga e a nossa língua desparafusa, né? E começa a fazer e falar o que quer. Mas, às vezes, é assim mesmo. Nos queixamos demais. E como diz o Henry, as pessoas que mais se queixam são aquelas que as outras mais têm motivo de queixa. Porque ninguém aguenta alguém cujas palavras não têm freio. E se nós conhecemos a Deus em Cristo, nós temos a palavra como subsídio no nosso banco de dados emocional. Devemos sempre lembrar das palavras do Senhor e devemos sempre, na conduta com as pessoas, nos perguntar o que Jesus faria ou o que Ele diria neste momento. E nós ficamos, sempre expostos ao trabalhar do Espírito Santo. É isto que o Tiago está dizendo aqui para os cristãos. Deixe-se trabalhar para o Espírito Santo, porque a língua de vocês está mostrando que vocês não estão na garagem divina para receber o seu auxílio e o seu reparo. Nos relacionamentos, nós deveríamos também prestar muito atenção quando julgamos. A língua, ela julga demais, porque nós nos mostramos como aqueles que se sentam na cadeira errada, na cadeira de juiz. Mas ninguém no reino de Deus tem condições de julgar a quem quer que seja, sem incorrer também na categoria de um réu culpado da igual sentença. Ninguém percebe aquilo que não é. É muito interessante de ver isso. Às vezes a gente se pergunta por que eu vejo aquela pessoa muito maliciosa e às vezes estão fazendo um julgamento de algo que não acontece. Muitas vezes é porque os maliciosos somos nós, e assim vale para qualquer matéria da vida. O crítico, além de exercer uma pose de superioridade, quando julga os outros, ainda se constitui suspeito na condição de incriminado. Cuidado quando julga. Segundo a Bíblia, o mesmo juízo crítico que usamos para apreciar a vida dos outros deve ser objeto do nosso próprio exame, sobre a mesma categoria e debaixo do mesmo padrão. Eu me lembro de um verso de Jesus que ele fala assim: dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e sacudida. Depois ele fala: porque na mesma medida do que vocês julgarem, vocês serão julgados também. Jesus disse isso, você se lembra bem? Ainda mais o apóstolo Paulo, quando fala acerca do julgamento, ele comenta lá em Romanos capítulo 2, versículo 1, exatamente o que nós dissemos agora, que eu disse agora. Ele fala assim: portanto, és indesculpável, ó você, quando julga, quem quer que seja julgado por você, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que vocês condenam.
O apóstolo Paulo também está concordando com Tiago. Ó, você que condena, a ti mesmo te condenas. Pratica as próprias coisas que você condena. Eu detesto os moralistas. Esses moralistas, seja de qualquer filosofia que seja da autoajuda, seja os seculares, seja os pregadores evangélicos que gritam o tempo todo, gritam a falha e a culpa dos outros como se ele mesmo não fosse réu das mesmas coisas que a sua gritaria anuncia. Eu já saio de perto, meu ouvido já fecha, porque eu sei que todos nós somos pó, feitos da mesma essência, temos a mesma programação e as mesmas dificuldades. Jesus falava isso sobre os fariseus. Eles falavam assim: vocês dizem aos outros coisas que nem com o dedo mínimo vocês querem mover, mas falam porque é bonito, porque os outros aplaudem. Mas cuidado, lembre-se que a pessoa que se preocupa com a degradação dos outros, no fundo, ela está investindo na sua própria promoção. Afinal de contas, quando eu desço os outros, eu acho que eu subo. Mas grande engano são dessas pessoas. Jesus fala de seu discurso lá no Evangelho de Mateus, que o problema desses críticos maldosos era uma viga minúscula que estava atravessada no fundo do seu olho, que ele falou que era uma trave no olho. Mas mesmo assim, ele insiste em ver o cisco no olho dos outros, ignorando o seu. Então, alguém disse muito interessante assim: ninguém é tão crítico das pequenas falhas quanto o culpado das grandes. Nós precisamos ser humildes. Ao invés de julgar, pedir misericórdia. Não interessa a vida dos outros e nem julgar os outros. E que proveito tem se eu puder criticar sem ao mesmo tempo ajudá-los a se levantarem, a se recomporem naquilo que eu julgo? O silêncio, ele é prata e ouro. Se nós tivermos algum direito de julgar alguém, isso só poderá acontecer quando estivermos realmente disponíveis para adequadamente, então, auxiliar aqueles a quem queremos e deveríamos querer de fato ajudar. Alguém disse de modo muito apropriado assim: se não estivermos dispostos a ajudar uma pessoa a vencer suas falhas, há pouco valor em apontar as suas falhas. Tudo isso pela língua, né? Nossa língua ferina, a nossa língua que o apóstolo Tiago está falando para a igreja, povos cristãos espalhados por toda a terra. Olha, ponha no lugar certo a linguagem de vocês. Um pequeno freio nos cavalos leva o cavalo para onde você quiser. E assim também a nossa língua, conforme a gente usa, ela vai nos levar a caminhos melhores ou caminhos piores. E essa maledicência não deve fazer parte da nossa vida. Ela é o mau hálito do pensamento. Como é que você conhece alguém de fato? Quando abre a boca. Eu brinco com a minha família que as pessoas, muitas delas são muito bonitas, basta não abrir a boca. Porque quando abre a boca, a beleza vai embora muitas vezes. Não basta ser bonito por fora, cheio de maquiagem, cabelos bonitos, armados, barba feita nos melhores barbeiros modernos que nós encontramos agora com muito mais frequência. A beleza exterior deverá acompanhar necessariamente, segundo o padrão de Deus, a beleza interior, que é muito mais importante. Eu brinco com a minha esposa assim: olha, tem gente que é feia, mas só por causa do como fala, fica muito bonita. E é lógico, feiura, ela
não existe. Aos olhos de quem vê alguém sempre vai ser feio ou bonito, é um contexto que nós temos, mas a língua ferina também pode fazer coisas terríveis. A gente vê em Romanos 14, versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. É Deus quem sustenta. Então, a gente vê que a crítica necessária, ela tem sido omitida também, mas a crítica ferina tem destruído. É lógico que nós devemos criticar, e a crítica, ela aponta caminhos. Eu não concordo com aquelas pessoas que falam, eu vou fazer uma crítica construtiva, e a crítica construtiva, ela desce a lenha no sujeito. Crítica é crítica, ou ela é construtiva ou ela é negativa. Crítica, ela é um apontamento. Mas se a crítica não for apontar para ajudar, melhor é não abrir a boca para criticar. A crítica deve vir acompanhada de soluções. Ninguém é podado, ninguém é chamado a não falar nada o tempo todo. Não é isso que a gente quer dizer. Devemos falar sim nas horas certas e adequadas, no momento certo. Ninguém deve ser unânime. A unanimidade não existe. Deve-se ter as diferenças, mas as diferenças devem ser compreendidas. As diferenças devem ser tratadas pelo Espírito Santo e nós devemos, cada um, usar a nossa boca, a nossa língua, para que as pessoas sejam abençoadas com paz. E nós também devemos ter paz. Agora, não adianta ensinar boas maneiras e boa educação linguística para o ser humano que não nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo é como diz o apóstolo Tiago, não pode uma fonte brotar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou ela é doce ou ela é amarga. Quando alguém não nasceu de novo, pode até ter palavras educadas, polidas, mas o coração continua sendo o mesmo. E o Espírito Santo não trabalha em quem não nasceu de novo. O trabalhar do nosso coração, ele vem quando nós temos a experiência de ter morto com Cristo e renascido com Ele. Nasce uma nova vida. E essa nova vida nem sempre tem o linguajar adequado. Às vezes o linguajar nem é tão adequado, mas o coração é de água doce, o coração é purificado. E o que Deus enxerga e o que nós expressamos é o fruto do nosso coração e não de atitudes ou palavras exteriores. É necessário nascer de novo para que nós possamos ou alguém possa ter, na verdade, momentos ideais de palavra ou uma vida renovada. É por isso que lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, a palavra de Deus fala assim, eu lhes darei um coração novo, porém em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, que é desobediente, e lhes darei um coração novo, que é bom e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas palavras e cumpram os meus mandamentos que eu lhes dei. É por isso que o único meio de corrigir a linguagem prejudicial de alguém não é só dar um banho de vocabulário, mas é trocar o coração. Trocar o coração. Quando se troca o coração, as palavras se consertam. Quando troca só as palavras com o mesmo coração, as palavras voltam a ficar sujas. É questão interior. O homem bom, a mulher que é boa, que nasceu de novo, a sua linguagem é diferente, mesmo com linguagens que não são assim tão apropriadas segundo o termo religioso que a gente sempre usa.
mas o coração é que importa. A substituição do coração, que é um coração de pedra, por um coração de carne, simbolizado por um coração renascido, segundo a Bíblia, ela é apresentada pelo novo nascimento, pela vida nova, por aquilo que a Bíblia fala que é nascidos com Cristo, que é a raiz de todo o problema. Quando o coração se torna novo, há um novo idioma, um novo sotaque. É o sotaque que vem de Deus, um novo estilo e um novo palavreado. Mas não confunda novo palavreado com boa educação. É questão de coração e de filiação. O dialeto de alguém transformado pela graça de Deus tem um sotaque semelhante ao de Cristo Jesus. Jesus era diferente no ser. Ele nem falava coisas tão diferentes assim. Mas o que ele dizia era banhado por autoridade, por alguém que era compreensivo, que era alguém manso, no falar, na sua linguagem. Olha, tem gente que eu conheço que até fala muita coisa com razão e com verdade na linguagem, na fonética, mas na sua postura, nem que Deus falasse pela sua boca, eu ouviria. Porque a linguagem é completamente em desacordo com o espírito manso e tranquilo que a gente identifica como Jesus Cristo era. Isso que importa. John Wesley dizia que às vezes podemos matar alguém com a Bíblia na mão, por causa do nosso jeito de ser, nosso jeito de falar. Isso é muito interessante. Sei que algumas pessoas próximas a mim reclamam do meu jeito de falar, que às vezes é um jeito mais enfático, né? E às vezes ele nem vem com um tom correto. Poderia ter o mesmo efeito se eu falasse um pouco mais manso. É verdade. Eu procuro me policiar e todos os dias eu procuro banhar aquilo que eu falo com as pessoas que são muito próximas a mim, com amor e com mais mansidão. Tem diferença de você falar, está errado, ou você falar, pode ser diferente. E às vezes até o está errado, falado de maneira correta, surte um efeito tão grande. Mas a questão é o tratar do Espírito na nossa vida. A palavra, ele é o barulho da mente, mas o silêncio, ele é o eco da alma, descansada em Cristo, disse alguém. Às vezes nem sempre o falar resolve alguma coisa, mas a alma descansada, ela é aquela que expressa a vontade de Deus. E às vezes nem é preciso falar para que outras pessoas nos compreendam, nos entendam. Isso é um grande desafio. Desafio para os cristãos, para mim, para você. Então, às vezes a gente percebe que a mente agitada deixa uma língua muito solta, enquanto a alma tranquila, muitas vezes, fala com o silêncio. É sempre muito oportuno desenvolver o aprendizado das disciplinas espirituais que o apóstolo Tiago mostra, que promovem o silêncio e uma língua controlada pelo Espírito Santo. Uma última frase de Publio Sírius, ele fala assim, várias vezes me arrependi dos meus discursos, mas nunca do meu silêncio. É um pouquinho do que Tiago deixou para nós. E é interessante a gente observar também, antigamente falávamos demais, mas nem tinha muito efeito. Eu me lembro de alguns filmes que eu vejo as pessoas embriagadas em bares, que faziam confusão, mas a confusão terminava ali. Hoje em dia, as palavras eles não só vêm da forma como nós nos comunicamos verbalmente, como estamos fazendo agora, mas agora com o nosso celular, com os nossos mecanismos tecnológicos, nós escrevemos sem pensar. Quanta confusão vem através daquilo que escrevemos, das mensagens que enviamos,
e depois nos arrependemos. Amizades desfeitas, famílias rancorosas uns com os outros, grupos de condomínio que não se compreendem, grupos de amigos, às vezes até grupos de igreja. Normalmente a gente escreve, envia e depois lê se escreveu certo. Você já fez isso algumas vezes? Eu já fiz muitas vezes. Agora eu faço como o Tiago fala para fazer com a língua. Procuro fazer. Primeiro eu escrevo e releio várias vezes. Depois é que eu envio. E não preciso voltar para ler, né? Isso acontece muito. Eu sempre brinco com as pessoas. Tudo que você escrever será printado contra você. É muita confusão. Mas vale a mesma coisa para os dedos hoje em dia e para a língua, como o Tiago falava. Eu espero que você esteja deixando que a Bíblia mexa com você. O apóstolo Tiago mexe com a gente e nós precisamos refletir, pensar bastante, para colhermos aquilo que é bom, né? Tem um texto de Provérbios que fala que a língua ela é muitas vezes fonte de angústia ou fonte de vida. É você e eu que escolhemos. O maior milagre que existe é uma vida transformada. Uma vida que Deus pode dizer assim, esta é um vaso de honra para mim, não um vaso de desonra. Com a nossa atitude, com as nossas palavras, haverá muitos milagres disponíveis a nós, sem barulho. Que você possa desfrutar desses milagres, que você possa voltar e junto com o apóstolo Tiago, ruminar nesta palavra de Deus, lá da Bíblia escrita, e fazer dela seu estilo de vida. Deus vai te abençoar muito. Eu quero orar com você. Que nesta noite você possa deixar Deus tomar conta da sua vida. Às vezes murmuramos bastante por causa das nossas dificuldades, das nossas crises, mas eu quero orar com você agora. Você que está aí no seu lar, que você que está ouvindo esta mensagem agora, faça uma oração sincera junto comigo. Deus vai operar no seu coração, na sua vida, nas circunstâncias que te rodeiam, porque Ele é um Deus vivo. Coloca a mão aí no seu coração, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida desses meus irmãos e irmãs que estão na sua presença. Que o Senhor possa honrar a fé, acudir àqueles que são necessitados, que precisam do teu milagre. Que a tua bênção seja agora, Pai, conhecida diante destas pessoas. Que os nossos lábios venham ter fruto de vida, fruto que te honre, através das nossas palavras de louvor. Queremos glorificar o Senhor com a nossa boca, com a nossa vida, e sabemos que o Senhor é um Deus que cuida e zela dos meus irmãos e irmãs da tua igreja. Eu oro e coloco na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, e seja com você o restante desta semana, em nome de Jesus. Final de semana logo estará aí. Convido você a participar conosco presencialmente, se for o seu caso. Se você sentir segurança, estiver dentro dos padrões, que são necessários. Sejam muito bem-vindos e sabemos que a cada dia vamos cumprir a vontade do Senhor e Ele vai fazer o seu milagre, vai fazer a sua presença no meio da sua igreja sempre. Um grande abraço. Eu vou do seu sofrer participar.